Uma saudação tricolor aos tricolores. Está começando o quarto episódio do podcast Imortal 1903 e hoje nós traremos a análise de Grêmio 2, Bahia 0 pela nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Eu acredito que não existe uma outra maneira de começar o vídeo de hoje a não ser falando sobre a grande atuação do nosso guarda-redes Vanderlei. Logo no início da partida, ele fez uma defesa incrível, importantíssima, que ditou o que seria o restante da partida. Pois caso essa defesa não fosse efetuada, o resultado poderia ser totalmente adverso naquele chute do Gilberto logo ali no início da partida, não é verdade, Charão? Com certeza, Kercher Vanderlei, que teve a sua melhor atuação desde que chegou no Grêmio, fez inúmeras defesas importantíssimas ao longo da partida e salvou o Grêmio em muitos momentos. Mas isso não resume o jogo de hoje, Kercher. O Grêmio fez um bom jogo. O Grêmio, embora tenha começado muito mal, o lado esquerdo tricolor defensivo estava vazando bastante, Cortez, Everton muito perdidos por aquele lado, mas logo com o gol do Alisson aos 24 minutos, o Grêmio controla a partida, daí em diante cria inúmeras oportunidades de gol ao longo da partida. Diego Souza, Isaac e Alisson movimentando muito bem. Diego Souza que deu assistência para o gol do Alisson. Isaac aproximando muito dos volantes, dos atacantes, tendo uma boa atuação. E Alisson, como já vem sendo nos últimos jogos, é o jogador mais importante do Grêmio. Ele joga pela direita, ele joga pela esquerda, ele joga pelo meio, ele movimenta, aproxima, ele está infiltrando bastante, principalmente quando ele joga lá pela direita, fazendo parceria com o Orejuela. Então o Grêmio conseguiu fazer uma boa partida, o Tricolor na segunda etapa mantém o mesmo ritmo, criando bastante chances, e o Vanderlei segue fazendo boas defesas. Então a zaga deu uma vazada, mesmo após o Grêmio ter o domínio da partida com 2-0, o Vanderlei seguiu precisando trabalhar bastante, mas é até compreensível porque jogamos com a defesa reserva, né? Tanto o Jeromel quanto o Kahneman não estavam à disposição na partida de hoje. Então o Grêmio fez uma boa partida, Kercher uma boa vitória. Felizmente conseguimos vencer, estávamos precisando. Dou destaque para a atuação do Alisson, do Vanderlei, do Diego Souza e Isaac, mas o Orejuela foi muito bem na partida, chegando bastante na frente, não teve dificuldades defensivamente. E o Cortez não podemos dizer o mesmo. Eu acho que o Cortez foi o ponto baixo da equipe do Grêmio no jogo de hoje. Antes do Grêmio marcar o gol, como eu já havia comentado, o Grêmio estava vazando muito pelo lado esquerdo. O Vanderlei precisou intervir em 2 ou 3 bolas antes de marcar o primeiro gol com o Alisson. Então, foi uma partida boa do Grêmio. Alguns jogadores foram abaixo, como o Cortez. O Everton teve uma atuação boa hoje, vai dar o destaque. Luiz Fernando entrou muito bem na partida na segunda etapa. Lucas Silva entrou também, mas não teve muita participação. E abaixo do Cortez temos Matheus Henrique. Sofreu 2 cartões amarelos, foi expulso. Mais uma vez não teve uma boa atuação. Tem me preocupado bastante essa questão. Porém, o Darlan fez uma boa partida, marcando bastante e foi coroado com um belíssimo gol. Foi uma boa partida do Grêmio, Kercher. Pois é, foi uma grande partida do Grêmio. Não foi aquela partida genial, mas foi uma atuação com certeza muito boa. Eu acredito que depois do primeiro gol, o Grêmio tirou um piano das costas. Parece que o gol deu uma tranquilidade para o Grêmio, ainda mais na situação que o Grêmio se encontrava logo no início, sofrendo uma pressão inicial do Bahia. Eu gostaria de dar destaque para uma tríplice aliança de Isaac, Diego Souza e Alisson, que, na minha opinião, elevam sim o patamar de jogo do Grêmio, principalmente o Alisson nesse momento, que nas últimas 2 partidas foi o melhor jogador do Grêmio, o Isaac também, que vem tendo ótimas atuações, e chamar a atenção de como o Diego Souza é uma referência e como ele faz bem essa questão de ser referência no ataque do Grêmio. Outro aspecto importantíssimo que não pode ser deixado de lado é a atuação do Darlan, né? Que o Darlan é exponencialmente melhor que o Lucas Silva. E parabéns ao torcedor gremista pelas cobranças que com certeza foram
o resultado essa troca foi resultado das cobranças dos torcedores gremistas. Eu acredito até que o Lucas Silva teria ganho mais oportunidades caso o torcedor gremista não tivesse feito as cobranças que fez. Então, parabéns ao torcedor gremista por acompanhar a equipe e por cobrar, porque é esse o nosso papel e nós não podemos deixar isso de lado. Com certeza o Darlan foi muito ativo, defendeu bem e foi tão ativo que acabou tomando um cartão amarelo. Cartão amarelo diferente dos cartões amarelos tomados pelo Matheus Henrique, né, que acabou sendo expulso no segundo tempo e poderia ter prejudicado o Grêmio, mas aos 33 do segundo tempo o Gregory do Bahia foi expulso, deixando um 10 contra 10. Charão, o que tu tem a dizer no geral sobre a partida? Eu acho que foi isso, Kercher. O Grêmio teve uma boa atuação, teve um domínio por mais de 70% da partida. Como eu havia dito, só até os 20, 24, 25 minutos que o Bahia teve um domínio. Porém, após o gol do Alisson, o Grêmio conseguiu amplamente dominar a partida, criar muitas oportunidades de gol e fazer mais um gol com o Darlan no segundo tempo. Espero que o Grêmio, a partir de agora, retome o caminho das vitórias. A gente não pode ficar apenas com essa vitória contra o Bahia, a gente precisa crescer no campeonato, subir na tabela. A gente espera que a autocrítica que tanto queremos que o Renato faça sobre o seu trabalho aconteça e que o Grêmio evolua, que o Grêmio saia do lugar, que a gente não fique apenas com essa vitória, mas que o Grêmio, a partir de agora, consiga engrenar boas vitórias e boas atuações, que é isso que a gente precisa, Kercher. Domingo enfrentamos o Fortaleza na Arena, é uma boa partida para vencer. O Grêmio conseguindo a vitória sobe um pouco mais na tabela, tem um jogo a menos. Então, neste momento, pode ser que o Tricolor consiga reencontrar o bom futebol e, por consequência, crescer no campeonato. É o que a gente espera, Kercher. Eu vou finalizando por aqui. Um grande abraço, meu amigo. Dale Grêmio, boa vitória. Finaliza aí para a gente o podcast, Kercher. Pois é, com a atuação de hoje e com esta importantíssima vitória, o Grêmio ganha posições na tabela e agora eu vou trazer as estatísticas da partida. O Grêmio chutou 18 vezes no gol, sendo que foram necessárias, desses 18 chutes, 6 defesas do goleiro do Bahia. O Grêmio teve 49% de posse de bola, deu 476 passes, com precisão de 87%, cometeu 9 faltas, foram alguns cartões amarelos, o Matheus Henrique acabou sendo expulso, e também chama atenção para a quantidade de escanteios do Bahia. Então, agradeço a todos que ouviram até o final e deixo aqui um agradecimento e um forte abraço a todos.